E aí pessoal, tudo bem? João Matheus aqui de novo para mais uma aula aqui de filosofia. Depois desse tempo que nós demos aí nas aulas, né, nesse mês de julho, voltamos com tudo aí, vamos dar uma corridinha um pouco nas disciplinas, nos conteúdos aí de filosofia para a gente se manter dentro do cronograma, né pessoal? Espero que vocês estejam bem, espero que estejam saudáveis, todos se cuidando, todos espero que tenham estudado um pouquinho, né, durante esse período que nós ficamos sem aulas. Mas é isso aí, pessoal. A gente já vai começar com os conteúdos, já que a gente tem bastante coisa para ver. Hoje a gente vai começar com a série de aulas referentes à filosofia moderna, tá? É, Vocês viram nas últimas aulas que a gente terminou a filosofia medieval, lá com a escolástica, né? No final ali da Idade Média. E hoje a gente vai começar já no período moderno, contextualizando a história e vendo o desenvolvimento da história do pensamento ocidental, ok? Lembrando que, caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês precisem de alguma coisa, entrem em contato pelo meu e-mail, tá? joão.mateusdoct@gmail.com. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Bom, gente, vocês lembram que no final ali do período medieval, nós estávamos falando de um momento de decadência do sistema feudal. Nós estávamos falando da Baixa Idade Média, né? Ali, século XIII, ali pega um pouquinho do século XIV. E nesse momento começa a transição do feudalismo para o capitalismo, né? A gente não vai entrar muito nesse mérito, mas o sistema feudal ele começa a entrar em crise. Começa também a crescer a noção de estados nacionais, né? A unificação dos estados nacionais na Alemanha, na França, na Itália também. Na Itália vem um pouco depois, só que é nesse momento que começa a noção de um estado unificado, né? Então começam a surgir as primeiras noções ali de um capitalismo, né, mercantil. É nesse momento que começa a surgir as primeiras noções de mercado, né? E nesse momento também surge um movimento social e político e filosófico, artístico, né, que é o Renascimento, o período do Renascimento. Só para situar vocês aqui, eu vou considerar que o período da filosofia moderna ele começa a partir de René Descartes, ok? Que a gente vai ver mais para frente no século XVI. Então, para mim, a filosofia moderna começa em René Descartes, a filosofia moderna propriamente dita. É... Porém, aqui a gente vai tratar de alguns conceitos antes de Descartes, porque são esses conceitos do Renascimento que plantam a semente que vai fazer com que o René Descartes, digamos assim, funde, entre aspas, a, a filosofia moderna, ok? Mas eu vou tomar como pressuposto que René Descartes é o pai da filosofia moderna, como ele é tomado por muitos historiadores da filosofia. Então aqui, no período do Renascimento, a gente está falando de um período pré-moderno, ok? De um período em que as coisas começaram a mudar e começou a se plantar a semente da filosofia moderna, ok? Então, o período do Renascimento, ali até o século XV, mais ou menos, ele vem com uma proposta de releitura da filosofia clássica, certo? Aí você me pergunta assim, professor, mas você não tinha dito que a filosofia medieval também tinha feito uma releitura da filosofia clássica? Que, né, Agostinho releu Platão, que, né, Aquino releu Aristóteles, e aí surgiram novas correntes como o neoplatonismo. Isso também não aconteceu na filosofia medieval? Sim, isso também aconteceu na filosofia medieval, só que aqui no período do Renascimento, eles estão refazendo essa leitura justamente com a ideia de que Platão e Aristóteles eles não escreveram na tentativa de provar os dogmas da fé católica, da fé cristã, né? Eles não escreveram tentando provar a existência de um Deus cristão. Então o pessoal do Renascimento eles começam a retomar a leitura dos clássicos, né, dos antigos, para tentar resgatar aquilo que eles realmente queriam dizer e não aquilo que foi a interpretação dos medievais, certo? E essa retomada do pensamento até da estética clássica, ela é muito forte, principalmente nas artes, né? Eu não vou entrar nesse mérito, mas o que fica bem evidente nas artes, a retomada da filosofia clássica.
do pensamento clássico como um todo, né? Nesse momento a gente também retorna ao humanismo e ao antropocentrismo. Vocês percebem que antes eu não usava a palavra humanismo na filosofia clássica, mas só o antropocentrismo, certo? Porque justamente o humanismo aqui, ele tem um sentido um pouco diferente. Ele tem não um sentido de sinônimo de antropocentrismo. O humanismo aqui ele precisa ser entendido como estudo das humanidades. Então, as disciplinas que começaram a ser desenvolvidas na época, elas envolviam aquilo que é produção humana. A música, a matemática, né, começou a se desenvolver de formas diferentes, né? A história também, essas artes mais humanas, diferente, por exemplo, do estudo da biologia, o estudo da natureza, essas coisas, começa a se desenvolver uma classe de intelectuais que se chamam humanistas, justamente porque eles são especialistas nas disciplinas de origem humana, certo? Nesse momento começa a surgir também uma preferência de respostas que envolvam a razão e a ciência em detrimento, né, das explicações e das respostas teológicas, das respostas que apelam ao mundo metafísico, certo? A gente já vai ver como que principalmente a ciência se desenvolve nesse cenário, ok? A gente vai ver um pouco mais pra frente, quando a gente for ver o Bacon, ok? Mas nesse momento também começa as respostas teológicas, as que apelam à metafísica, as que apelam à existência de Deus no final das contas, ou qualquer conceito metafísico, né, que vai além do mundo físico, começa a ser rejeitado pelo mundo acadêmico de uma forma geral, ok? Dentre os principais nomes desse período do Renascimento, que é um período, relembrando, é um pré-modernismo, uma pré-filosofia moderna, que joga sementes, que prepara a terra ali para que a filosofia moderna comece a crescer, ok? Dentre os principais nomes desse período, nós temos um destaque especial aqui para Francisco Petrarca, ok? Eu destaquei um pouco ele não é tão conhecido nesse período, mas eu destaquei ele porque ele é conhecido como o primeiro dos renascentistas, ok? Ele é uma mente extremamente brilhante, mas não é muito conhecido por suas produções, mas ele é tido como o primeiro, aí, aquele que impulsionou mesmo o Renascimento. Nós temos o Desidério Erasmo, que também é outra mente de destaque nessa época, já um pouco mais para o final, na verdade, do período do Renascimento, que é também conhecido como Erasmo de Roterdã, né? Uma das principais mentes da época, especialista em grego antigo, né? Então ele faz um trabalho muito interessante com os clássicos e com a tradução da Bíblia também, do grego, direto do grego, né? E por último aí, um dos mais conhecidos talvez do período do Renascimento, que é Nicolau Copérnico, né? Talvez um dos nomes mais conhecidos desse período, ok? Nós vamos encerrar essa aula aqui, foi só uma introdução ali ao período do Renascimento, que não é o foco do nosso período, essa aqui é só uma contextualização histórica do período, ok? Do período em que nós começamos que nós vamos começar a ver agora, ok? E eu vou deixar também esse final dessa aula para deixar um aviso para vocês, um último aviso, que eu estou disponibilizando as aulas de vocês no YouTube, ok? Não é para vocês migrarem para lá, porque as aulas elas vão para lá com um certo atraso, tá? A preferência é essa plataforma aqui, porque por aqui eu consigo controlar a frequência de vocês e porque as aulas lá elas vão chegar atrasadas, então vai demorar um pouco para as aulas chegar e elas não vão ir para lá necessariamente em ordem, ok? Eu vou colocando lá de acordo com a disponibilidade e com pelo menos 1, 2 semanas de atraso. Então a preferência que vocês têm que ter, e eu vou colocar uma por vez também. Aqui eu estou geralmente subindo mais de uma aula por semana, lá eu vou subir uma por vez. Vai demorar um pouco para completar o conteúdo lá, enquanto aqui vai ser um pouco um processo mais ágil. Só que eu estou disponibilizando lá justamente pensando nessa noção de democratização do ensino, na verdade, para a gente poder disponibilizar nesse momento difícil que a gente está passando, uma educação de qualidade para aqueles que também não têm acesso, né? Então, se você conhece alguém que está estudando para o vestibular por conta própria, está tendo um pouco de dificuldade nesses conteúdos, está tendo um pouco de problemas para compreender o processo filosófico, vocês indiquem o canal, tá? O nome do canal é
Pelas Barbas do Filósofo, ok? É um nomezinho aí bem boladinho aí para ficar bem marcado aí na mente de vocês. Indiquem o canal, se vocês precisarem rever alguma aula e tiver algum problema aqui com a plataforma, ó, vão lá para o canal, lá também tem as referências de contato para vocês entrarem em contato comigo. E é um bom, eu acho que é uma boa plataforma YouTube para quem não tem acesso à plataforma do Em Ação aqui, justamente porque as pessoas que entram lá têm um contato com, podem ter um contato comigo, podem entrar em contato através do e-mail que eu deixei lá. E assim não fica só uma aula assim solta, assim eles podem tirar dúvidas, podem mandar um e-mail para mim, tá bom? Então é isso, pessoal, fica aqui a recomendação e a gente encerra aqui agora com esse contexto histórico do começo da filosofia moderna, essa introdução, e na próxima aula a gente começa já a estudar um pouco o pensamento mais próximo da filosofia moderna, ok? Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau.